Depois, então, agora a gente vai identificar quais são os padrões e como que a gente consegue identificar qual é o padrão daquele paciente. Aí eu quero que vocês anotem algumas perguntinhas e se vocês não tiverem aí papel e caneta, voltem essa lá, porque eu tenho algumas perguntas para ajudar vocês a identificarem o que está acontecendo com o paciente de vocês. Pergunta para ele o que está deixando ele em tensão, o que deixa ele tenso, preocupado, o que tem trazido tanta preocupação para ele, tá? E depois você pergunta também para ele assim, para quem que você tem demonstrado que você está tenso? Ou seja, dentro do seu ambiente de trabalho você segura e não mostra que você está tenso? Dentro do seu ambiente de casa você mostra essa tensão? Né? Quem te deixa tenso? E aonde você está colocando essa tensão? E por último, a gente pergunta para ele também, eu estou contando só com o meu desempenho? Tudo o que está acontecendo nesse momento precisa que seja eu a resolver? Porque isso vai mostrar o nível de preocupação do seu paciente. Então, são algumas perguntas que vão fazer com que a gente consiga perceber se ele acha que ele é o resolvedor de tudo, se ele acha que ele é a única pessoa que pode resolver aquilo. Por exemplo, uma mãe que seja mãe solo e que sente que tem que resolver os problemas do filho, porque o pai só gerou mesmo, mas cuidar que é bom nada, sumiu e não está nem aí para o filho, faz com que ela se sinta sobrecarregada e ela começa a querer pegar o papel da paternidade também. Ela vai começar a querer desempenhar o papel do pai. E isso pode trazer para ela uma sobrecarga, uma tensão, uma rigidez que faça com que ela se cobre automaticamente, que ela não pode falhar, eu não posso falhar, eu tenho que dar conta de tudo isso. E sofrer também de enxaqueca. Tá? Então, essas são algumas questões que fazem com que a gente consiga perceber. E a gente pode perceber também se é uma relação transgeracional, se isso já está vindo do antes, tá? Se isso já vem de outras questões. E a partir do momento em que a gente descobre se isso já está vindo de antes, essa preocupação a minha avó já tinha, a minha mãe já tinha, é uma preocupação de mãe solo, toda a minha família teve, então eu sinto que eu preciso carregar essa energia. Se a gente consegue perceber isso, a gente tem que quebrar isso de alguma forma, né? E a gente tem que começar a perceber o que a biomicrohertz pode ajudar o seu paciente. Então, se vocês ainda não sabem, né, eu acho que quase toda a gente sabe aqui, mas a biomicrohertz é uma técnica que ela vai usar, então, microlesões causadas através do nervo vago e do sistema nervoso periférico para encontrar primeiro quais são os ductos emocionais bloqueados do seu paciente e depois ocasionar microlesões de forma a trazer resolução e regeneração celular dos conflitos, fazendo com que os órgãos afetados não sejam, então, desenvolvidos e que não faça com que ele tenha os sintomas físicos associados da depressão e da ansiedade, e não só, de outras doenças também, mas aqui a gente fala de depressão e ansiedade. Então, quando a gente olha para um paciente com enxaqueca, a gente já sabe que esse paciente com enxaqueca ele tem um conflito emocional. Como que a gente percebe se esse conflito emocional está trazendo também um processo depressivo? Entendendo a rotina desse paciente. O que mais que está acontecendo? O paciente está tendo vontade de se isolar, não tem mais motivação para coisas que antes ele tinha. Um paciente tem as suas emoções descontroladas. É um paciente, principalmente a oscilação de humor, está muito ligada a S3, a hipófise. Então, pode estar ligado também com a situação que ele está passando. É desregulação hormonal, então a gente já sabe, hormonal não, é emocional, então a gente já sabe que tem uma propensão para ser um processo depressivo. Já se ele tem enxaqueca, depois de ter crises de ansiedade, onde ele tem taquicardia, onde ele tem suores, onde ele tem tremores, onde ele sente que a vista escurece, né, principalmente vertigem, aí a gente já está falando, ou por exemplo, secura vaginal, se for mulher, calores pela pele espalhado também podem estar ligados com dores de cabeça, e daí está ligado no M3, que é as glândulas suprarrenais, e é um processo de enxaqueca também que pode vir aqui e está trazendo para o seu paciente ansiedade e depressão. Então é importante a gente conseguir compreender qual a ligação da enxaqueca com a ansiedade, com a depressão. E se seu paciente que está aí com enxaqueca, se ele tem crises de ansiedade, se ele tem crises depressivas, né? Em qual estado que ele se encontra. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? Perceber um pouquinho desses pontos que podem estar afetados e quais os caminhos para você poder ajudar o seu paciente. Então, a primeira coisa que a gente vai entender
A gente falou aqui de quais são as causas da enxaqueca, a gente falou de quais o porquê que o paciente pode entrar no processo de enxaqueca, diminuição intelectual, injustiça, e agora a gente falou também de como identificar e se é uma fase ativa ou uma fase de reparação, e agora nesse momento a gente está falando de qual caminho que você, terapeuta, vai precisar olhar para o seu paciente e ajudá-lo a seguir. Então, claro, se você não tem acesso a biomicrohertz, você vai precisar usar alguma coisa que possa ser válido para o seu paciente, que possa trazer um entendimento para o seu paciente e ajudá-lo. Então, a primeira coisa que eu vou dizer é isso, é para que se você não conhece a biomicrohertz, quais são os pontos que você precisa estimular nesse paciente. A gente sabe que se o paciente está com enxaqueca, só para enxaqueca, existem outros, a gente sempre tem que entender o mapa individualmente de cada paciente, perceber quais são os outros ductos emocionais que estão obstruídos. Mas a gente falando de hipófise, tá? Aqui, ó, a gente está falando do S3. O S3, quando ele está obstruído, ele vai fazer essa questão da irritabilidade, a oscilação de humor. Ele pode transformar o seu paciente num paciente que tenha TOC ou POC, tá? Transtorno obstrutivo compulsivo. Ele pode transformar o seu paciente, até nos pensamentos repetitivos, dominantes, pode acontecer com o seu paciente. Essa oscilação de humor é algo bastante forte para além das enxaquecas, tá bem? Aqui nesse ponto. Assim como a questão do sono dele também pode ficar desregulada. Já se a gente estiver falando de pacientes que tenha mais propensão para ansiedade, a gente pode ter aí a M3, que é as glândulas suprarrenais. Eu vou mostrar aqui para vocês entenderem, mas o M3 fica aqui no meio da perna, tá? O S3 fica aqui e o M3 fica aqui. E aí esse paciente pode ter uma questão do calor do corpo que sobe e desce, uma sensação de calafrio, uma depressão em si também pode estar muito ligada ali com a M3, além da ansiedade, depressões e ansiedades em conjunto, conjugados, fazendo com que esse paciente tenha ali as oscilações dos níveis hormonais dele. Por quê? Porque as glândulas suprarrenais que estão afetadas. Então, a gente teria também o estímulo do M3, aqui do meio da coxinha da perna. Mas, para além disso, você, terapeuta, né, que tem outras questões aí, que tem outros métodos de trabalho, a primeira coisa que a gente tem que entender é qual é a origem, que foi o que a gente fez, entendeu? Por que o paciente desenvolveu a enxaqueca. A gente percebeu qual a ligação dela com a depressão e com a ansiedade, para perceber se o seu paciente tem depressão e ansiedade, a gente agora precisa trazer um tratamento para esse paciente, né? Uma fase 3, como eu costumo falar sobre a importância do atendimento trifásico. E nessa fase 3, que é o paciente vai sair do seu consultório e ele precisa ter uma resolução ali, você vai indicar para ele, por exemplo, tomar água com arruda, enquanto ele está no processo de tratamento. Porque a água com arruda ajuda a diminuir a enxaqueca, ajuda esse paciente a se acalmar, assim como se colocar também a própria folha de hortelã e pedacinhos de gengibre para ajudar ele nesse processo, enquanto ele está passando por esse processo de tratamento. Para quê? Para potencializar e ele não precisar ir buscar num medicamento a resolução do conflito mais imediato, né? Se você não tem acesso a biomicrohertz. Se você tem acesso, a gente vai fazer a microlesão no S3, no ponto em que está. Então, a gente põe a mão na fronte do lado direito ou esquerdo, tá? Aqui vai tanto fazer a parte que você faz, e vamos fazer um movimento de pinça em cima do S3. Depois empurramos e batemos, tá? Para que a gente consiga fazer com que esse canal seja desobstruído e esse paciente volta a ter um fluxo de sangue ativo, um fluxo, ou seja, a própria irrigação que acontece através do vaso, né, do nervo vago e do sistema periférico ativado novamente, fazendo com que ele possa voltar a sentir essa vitalidade do corpo dele sendo reconstruído. É claro que aqui a gente tem um pontinho que é um ponto que eu aqui nessa live não consigo ter, e nem você que está aí, terapeuta que não seja um terapeuta biomicrohertz, que é qual é o áudio que eu coloco para promover e estimular esses tecidos desse paciente, porque para cada escudo afetado tem uma frequência sonora que liga essa estação. Vamos imaginar que você quer ouvir uma música clássica.
Agora eu quero a ajuda de todo mundo. Não, vamos colocar que eu quero ouvir uma música pop. Qual é a rádio aqui em Portugal que se eu quiser ouvir uma música da moda, eu coloco? Escrevam aí para mim, senão eu não falo mais não. Não ajudo mais no próximo ponto. RFM. Pronto, Karina. Obrigada, viu, Karina? RFM. Se eu quero ouvir uma música mais mexida, eu vou ouvir RFM. Mas se eu quero ouvir uma música lá dos anos 80, alguém sabe uma rádio que eu possa ouvir aqui em Portugal que passe músicas mais antigas que eu possa escutar? Take on me, take on me. Se eu quiser ouvir essa música, qual é a rádio que eu tenho que colocar? Ou se eu quiser ouvir um Billie Jean, What My Love, M80. Ótimo, Karina, obrigado por estar aí me ajudando, tá? Então, eu tenho que mudar a frequência. Porque uma vai me dar um tipo de música e outra vai me dar um outro tipo de música. É isso que a Biomicrohertz faz. Obrigada, Sônia, também por ter trazido a M80. É isso que a frequência faz com o paciente. Eu estimulo, mas eu tenho que colocar novamente os órgãos na frequência da vida deles, na frequência da cura e não na frequência da doença. Porque existe sim uma frequência que liga a nossa saúde e que liga a nossa doença. Tanto que se eu estiver pensando em uma coisa negativa o tempo todo, a chance de acontecer uma coisa negativa não é maior? Parece que eu vibrei, eu trouxe essa energia, porque de fato eu sintonizei essa frequência. Então, quando a gente faz o processo de cura, a gente faz também essa ativação junto com esse som de frequência, que é uma frequência específica para aquele tipo de escudo, tá bom?